A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 19º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Cultivando a Comunidade. Nossa leitura está em Tiago, capítulo 3, versículo 18, que diz: Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honrosamente. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes, mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos, então carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar com as outras pessoas na família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo escreveu: Escrevo-lhes essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, com uma comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, classe de escola bíblica dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima do problema ou desconsiderar um assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Então, continuam em caminhos de autodestruição. Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio ao grupo, enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes, isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Franqueza não é uma licença para dizer o que você quer, onde quiser e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como carinhosos membros de nossa família. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs. Formar uma comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas.
A humildade ergue pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunidade é a postura humilde. O resto do último versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. A Bíblia diz que, no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orientou: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Formar uma comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Paulo disse a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Em toda a igreja e em todo pequeno grupo, há sempre pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda e escassas habilidades sociais. Você deve lembrar que será necessário tolerância extra para lidar com essas pessoas. Deus pôs essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, bonito ou talentoso. Baseia-se no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Formar uma comunidade exige sigilo. Somente um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erro. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou irmã peca, e sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada como pedido de oração a favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia nos diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com as pessoas, muito tempo.
para estabelecer relacionamentos íntimos. É por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo por que comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com outras pessoas supera largamente os custos e nos prepara para o céu. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: comunidade exige comprometimento. Um versículo para memorizar: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Significa que temos de dar nossa vida pelos outros irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Uma pergunta para meditar: como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em minha igreja? Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós nos colocamos neste momento. Queremos Te louvar e agradecer por esse novo dia que o Senhor nos presenteou, pelo Teu cuidado, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Queremos, ó Paizinho querido, abrir o nosso coração a Ti e deixar claro a necessidade que temos da Tua ajuda para cada dia mais cultivarmos uma comunidade saudável, com amor, com fraternidade, com sinceridade, com zelo, com a amabilidade para com cada um dos nossos irmãos, que venhamos olhar para cada um deles da mesma forma que o Senhor olha para a sua igreja, que não venhamos nos prender em falhas, em erros ou limitações de nossos irmãos, mas venhamos olhar para as suas qualidades, a sua capacidade, aquilo que o Senhor tem para fazer ainda sobre a vida de cada um deles. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais a edificar uma igreja forte, focada, com o sentimento de que precisamos estar juntos, no mesmo propósito, ó Deus, no mesmo objetivo, para que a cada dia mais nos pareçamos ainda mais contigo e estejamos prontos e preparados para morar no céu quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. É o que nós Te pedimos, Papai, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos, e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.